E aí, Escolhidos, tudo bem? Como vai o dia, a tarde ou a noite de vocês, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo isso? Como sempre, em primeiro lugar nos meus vídeos, lembre-se de usar a hashtag AgumonForSmash, seja lá onde você for, qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, o que você quiser. Use essa hashtag que está aí na tela para que você ajude essa causa. Principalmente no Twitter, tá, pessoal? O Twitter é muito importante para que a gente consiga fazer com que o Agumon entre no próximo Smash Bros que está vindo por aí, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje, eu estou esperando que várias pessoas fiquem até meio bravas com o assunto, mas que é um assunto muito importante a se tratar, a gente vai estar falando sobre Digimon Tree e o problema que Digimon Tree se tornou depois que ele passou de uma certa fase, digamos assim. Então vamos lá? Vamos embora! Digimon Adventure 3, do começo, parecia ser a melhor ideia que a Toei Animation já teve há muitos anos para a franquia Digimon. Poxa, mas eles estão voltando com uma temporada super antiga? Nossa, ninguém nunca imaginou que uma coisa dessa poderia acontecer. Até porque a gente já está acostumado com o que a Toei Animation costuma fazer, que é criar novas temporadas, com novos assuntos, com coisas novas e originais, certo? E a gente não estava esperando que ela fosse voltar com uma coisa antiga e fosse fazer a alegria de tantos fãs, principalmente tantos fãs das antigas, né? Até porque muitos dos fãs de Digimon começaram com o Digimon Adventure quando ele passou na televisão pela primeira vez. Mas pessoal, Digimon Tree ele veio e ele prometia uma coisa que no começo ele até cumpriu, mas que depois ele começou a desandar, digamos assim, aos pouquinhos. E vamos pôr dessa seguinte maneira aqui. Digimon, como eu já disse em vários vídeos meus, ele passa por uma séria dificuldade com a fanbase dele. Que é o quê? A fanbase, ela é dividida em duas partes. Uma parte bem maior e uma parte bem menor. A parte bem menor é uma parte que costuma apreciar as coisas novas que Digimon cria, porque eles já sabem, já conhecem como Digimon funciona, então eles já sabem e já esperam que vai vir coisa nova, que vai vir coisa original e que nós vamos ter que aprender coisas novas sobre a franquia Digimon toda temporada, ou todo mangá, ou todo jogo de videogame que você for ver. E a parte maior, infelizmente, é a parte que só gosta de Digimon por nostalgia. E como assim? Bom, é fácil. Tipo, não importa onde ele tiver começado como Digimon, não importa onde, ele vai sempre ver aquela parte onde ele começou como a parte melhor de todas, e ele vai tratar todo o resto como se fosse inferior. E algumas partes ele vai tratar só como inferior, outras ele vai tratar como se fosse completo lixo. Ele vai tratar como se fosse uma porcaria que não tem valor nenhum e que, na opinião pessoal dele, estraga Digimon até hoje, certo? E infelizmente, muito infelizmente, a maioria das pessoas que pensa dessa forma que eu falei agora, começou Digimon vendo Digimon Adventure na televisão. Então eles imaginam que apenas Digimon Adventure serve, que eles teriam que continuar apenas com a ideia de Digimon Adventure, se manter daquela forma, ou eu já até encontrei e conversei com pessoas que acreditam que Digimon deveria ter acabado depois que Digimon Adventure terminou. Que ele não deveria ter continuado de forma nenhuma, que só aquilo já estava bom e o resto até hoje para ele não presta, certo? Eu já encontrei pessoas assim, essas pessoas existem, certo? Mas assim, longe de mim querer ir lá para a pessoa e falar, olha, mude sua opinião pessoal, não, certo? Se você quiser continuar com a sua opinião, tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você tem que entender também, certo? Porque já que você vai usar sua opinião pessoal de uma forma tão poderosa, você tem que entender também as consequências dela. E uma das piores consequências de você ter uma opinião pessoal desse tipo é que, para uma franquia como Digimon,
isso estraga a franquia. Isso faz com que a franquia caia, com que a franquia apodreça, certo? Falando sério mesmo, eu já tô com Digimon desde o começo. Eu vejo Digimon desde o início e vi todas as fases de Digimon. E as fases piores para Digimon foi quando as pessoas literalmente não queriam enxergar coisas boas em nada, criticavam a torta e a direita, e daí Digimon decaía e sumia e, desaparecia, certo? Como foi o que aconteceu na época de Digimon Cross Wars, que, convenhamos, é uma temporada muito boa, mas que a maioria das pessoas só foi ver que ela era uma temporada boa depois que ela já tinha acabado. E Digimon decaiu tanto que eles levaram Digimon embora do ocidente, certo? E nós ficamos longos anos sem ter nada de Digimon pra cá. Sem temporada, sem mangá, sem jogos traduzidos para o inglês, pelo menos. E a pior parte é que esses fãs não entendem que boa parte da culpa disso ter acontecido é deles, certo? Porque eles decidiram seguir apenas a nostalgia e falar que o resto é tudo merda, certo? E não venha falar que não é dessa forma não, porque sim, eu estava acompanhando essa época e sim, eu via diversas comunidades do Orkut na época, diversas páginas do Facebook que criticam as coisas sem pensar, só para ganhar um pouco mais de visualização, certo? Metem o pau, não estão nem aí, certo? Querem mais é que Digimon se exploda no fundo, exatamente dessa forma. O ponto aqui, pessoal, é que Digimon Tree, ele veio e quando ele chegou, eu sabia que ele ia causar problemas. Por quê? Por dois motivos bem simples. Um deles, que é o primeiro e mais óbvio de todos, a gente está mexendo novamente com a fanbase que começou só com Digimon Adventure na época que passava na televisão, certo? Essas pessoas vieram, se apaixonaram por Digimon Tree. Nossa, vou ver o Tai de novo. Nossa, eu vou ver o Matt de novo. Vou ver o Agumon e o Gabumon e tal, e a Mimi, certo? E daí, quando começou a passar o tempo, né? Aí a gente foi para a segunda etapa, para o segundo motivo disso causar problemas, que é justamente a gente que conhece bem Digimon, a gente sabe que eles estão criando tudo isso para vender produto. Vocês duvidam de mim? Deem uma pesquisada. Vão em sites como os fóruns, como o With the Will, por exemplo, que postam tudo o que você imaginar sobre Digimon que sai lá. E vocês vão ver que toda parte de Digimon Tree que ia passar lá no Japão sempre tinham restaurantes tematizados vendendo um monte de produto, um monte de camiseta, um monte de bonequinho, um monte de chaveiro, um monte de bottom, tudo que você imaginar. Sabe por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro de diferentes formas em cima daquilo que está sendo passado. Maravilha? O ponto aqui, pessoal, é que Digimon Tree não é diferente. Ele continua sendo parte de Digimon, que sempre foi tratado dessa mesma forma. Só que Digimon hoje, ele é bem diferente do que ele era naquela época. Os produtores, os diretores, é tudo diferente, certo? Pô, até os caras que fizeram a arte do Digimon Tree não são os mesmos que fizeram a arte do Digimon Adventure e do Digimon Adventure 2. Então não tem como você querer que eles façam exatamente a mesma coisa. Porém, os caras se esforçaram, eles se esforçaram bastante, certo? E, tipo, eu sabia assim, com 100% de certeza, que ia chegar um momento onde Digimon Tree não ia agradar mais ninguém. Não, ou pelo menos não ia agradar mais a grande maioria das pessoas. E por quê? Porque, nenhuma temporada de Digimon agradou todo mundo. Você tem que agradar a gregos, a troianos, a espartanos, você tem que agradar todo mundo com Digimon. E é muito difícil. A franquia Digimon ela foi construída ao longo desses mais de 20 anos agora, em cima de criar coisas novas, sempre, para que você possa vender coisas novas, sempre.
Então, pô, vamos criar Digimon Tamers, mas vamos colocar as cartas no Digimon Tamers, porque a gente quer vender as cartas. Vamos criar Digimon Frontier, mas vamos criar os Digispíritos, porque a gente quer criar bonecos dos Digispíritos para que a gente possa vender eles. Vamos criar no mangá, Digimon Next, por exemplo, vamos criar vários tipos de Digivice diferentes para que a gente possa estar vendendo esses Digivices como Virtual Pets de formas diferentes. Digimon sempre foi visto dessa forma e continua até hoje. Os últimos que a gente teve foi o quê? Digimon Tree, que está acabando agora, e Digimon Universe, que já acabou, certo? E os dois foram formulados literalmente para isso, simplesmente para isso. Olha bem para o Digimon Universe. Foi criado toda uma série de monstros novos, toda uma série de coisas novas. Para quê? Para que eles vendessem jogos novos, para que eles vendessem bonecos novos, cartas novas, camisetas novas. É isso, literalmente é isso. Não adianta você tentar fugir disso. Ponto final. Porém agora, vocês já estão entendendo por que Digimon Tree foi pro lado que ele foi, certo? Eles queriam vender as coisas. Ponto final. Agora, o problema maior vem do fato de que você está mexendo com pessoas extremamente nostálgicas. Certas pessoas são nostálgicas para Digimon Adventure, outras pessoas são nostálgicas para Digimon Tamers, outras são nostálgicas para, sei lá, para o jogo Digimon World. Todo mundo em Digimon é nostálgico para alguma coisa. Então poucas dessas pessoas têm bons olhos para que elas vejam em todas as temporadas, em todos os mangás, em todos os jogos, partes boas, lados bons, coisas boas que estão sendo adicionadas para a franquia, certo? Aí você pega e na hora que você está criando o Digimon Tree, você faz um projeto que vai durar mais de 2, 3 anos, com filmes que vão passar no cinema a cada 6, 8 meses, certo? E nesses filmes, o que você faz? Você decide que o maior foco vai ser literalmente o sentimentalismo e as conexões entre os personagens. O que não está errado, certo? Digimon sempre teve isso. Sempre teve conexão entre os personagens. Sempre teve sentimentalismo. Sentimento sempre foi uma grande e importante parte de Digimon. Porém, você vai tratar mais disso. Vai ter algumas lutas e alguns Digimons fodas, mas bem mais sentimentalismo e bem mais interação entre os personagens. E você vai ter uma separação entre episódios de tipo quase um ano, ou quase meio ano de diferença, certo? Para que a pessoa assista um pouquinho, alguns episódios ali, né? Que cada filme, entre aspas, é dividido em episódios. E lógico que isso não vai cumprir com as expectativas da grande, gigantesca maioria dos fãs que está assistindo isso, certo? Não vai, porque os caras estão esperando muita coisa. Até eu esperei muita coisa. E não vai aparecer lá, certo? Não vai. Porque eles trataram Digimon Tree como se fosse uma temporada da televisão. Só que para cada certa quantidade de episódios, você teve que esperar 6 a 8 meses. Não foi uma coisa que toda semana você tinha um episódio, sabe? E lógico que isso ia prejudicar Digimon Tree demais, muito. Ia sofrer muitas críticas. Muita gente ia chegar lá e falar: nossa, eu esperava muito mais. Eles fizeram toda uma propaganda, eu esperava muito mais, certo? E eu vou ser sincero pra vocês, eu também esperava mais. Mas mesmo assim, eu gosto de Digimon Tree. Eu gosto, sempre gostei. Eu acho que até os últimos episódios do Digimon Tree me agradaram também, certo? Porém, porque eu sei ver as coisas de uma forma positiva. Agora, muita gente não sabe. E esse é o problema. Eles não sabem lidar com essas pessoas. Eles não conseguem lidar com todas essas pessoas. Então, eles são alvos de crítica demais em todas as temporadas, certo? Mais uma vez, porque eles não conseguem agradar todo mundo. Aí você faz o quê? Você pega uma continuação
da temporada literalmente mais amada da gigantesca maioria dos fãs antigos, certo? E você faz isso. E aí, o que você esperava que acontecesse? Que continuasse vendendo que nem estava vendendo no começo? Não vai, meu! Sabe? Com tantos problemas que eles criaram, sabe? E eu vou citar alguns aqui para vocês agora. Começando com o primeiro e mais óbvio, que é o sentimentalismo entre os personagens. Ele não é para ser um problema, mas ele passou a ser um problema quando a maioria de todas as partes de Digimon Tree foi focada só nisso, certo? Segundo problema, o foco mais uma vez, na maioria do tempo, em dois personagens que são o Tai e o Matt. Lógico que a gente teve um grande foco nos outros personagens dessa vez. Fiquei puta feliz quando a gente vê as evoluções mega dos outros Digimons. Mas, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Você tem que dar mais atenção pra eles, mais importância pra eles. Eles não podem simplesmente voltar a ser coadjuvantes e fazer só o trabalho atrás depois que eles passaram por tudo aquilo que eles passaram, sabe? Eu acho que isso se tornou outro problema. Em terceiro lugar, tem a ver com o problema Omegamon, que é o que eu gosto de chamar. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo só falando desse assunto, mas por que o problema Omegamon? Porque mais uma vez voltamos pro Omegamon, e é sempre o Omegamon, e agora eles estão criando uma forma pro Omegamon a cada 10 dias, e eles criaram mais uma forma pro Omegamon que vai ser o cara que vai salvar todo mundo outra vez. Poxa vida, né? Não podia ser outras fusões de outros Digimons, não podia ser uma coisa nova que não tem a ver com o Omegamon. Não, mais uma vez vamos pôr o Omegamon como o herói magnífico, né? E vamos ser sinceros, não sou só eu que já tô de saco cheio disso, muita gente já tá de saco cheio disso, né? E quarto e último lugar, na minha opinião, é a qualidade, certo? Porque apesar da gente estar lidando com episódios que passam a cada 6 a 8 meses, certo? A qualidade de Digimon Tree não chega nem perto do que deveria estar chegando. Poxa vida, gente! Vamos fazer uma comparação aqui agora, no quesito comparativo da coisa. Digimon Tree está passando ao mesmo tempo que o Digimon Universe estava passando. E o Digimon Universe era um episódio por semana, gente. Por mais de um ano ele passou. E a qualidade do Digimon Universe é muito superior ao Digimon Tree. Eu não estou exagerando. Se você não assistiu Digimon Universe ainda, vá assistir e faça um comparativo para você ver. As duas qualidades são boas, sim, mas meu Deus, Digimon Tree são filmes. São coisas que eles têm muito tempo para desenvolver. Por que ele está pior do que o Digimon Universe? Não era para ser dessa forma, certo? Mas é. A qualidade do 3D que eles usam no Digimon Universe é muito incrivelmente boa, certo? Enquanto da do Digimon Tree não chega nem perto disso. Mas as pessoas, mais uma vez, só dão valor pro Digimon Tree nessa área por ele ser ligação com o Digimon Adventure. Mais uma vez a nostalgia comanda. E não era para comandar, certo? E Digimon Universe perde todo o seu valor criativo, todo o seu valor de qualidade que ele tem, e muito, certo? Porque a nostalgia é o que manda, né? Que não era para ser dessa forma, mas é. É um quesito comparativo, tá, pessoal? Vão lá, se vocês querem tirar a prova, assistam Digimon Universe e depois assistam Digimon Tree e vocês vão ver como que um anime semanal tem muito mais qualidade do que o Digimon Tree vem mostrando há anos, tá? Lógico, pessoal, que Digimon Tree teve muita coisa boa. Eu gostei muito de todas as partes dele, apesar dos problemas que eu apontei para vocês. Esse vídeo eu espero que ele sirva para vocês entenderem como que a gente pode ver os pontos ruins e ver os pontos bons no mesmo lugar, certo? Porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de ver as coisas com bons olhos, mas isso não quer dizer que eu não vejo os defeitos também. Eu vejo. Eu só dou mais importância para algumas coisas e menos importância para outras. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim.
Só que eu aprendi, certo? Principalmente com Digimon, que você precisa saber ver as coisas boas. Porque a grande maioria das pessoas só sabe ver as coisas ruins. Só sabe apontar as coisas ruins, só sabe chutar cachorro morto, sabe? Chega a ser nojento. Então, eu espero que vocês vejam esse vídeo e aprendam um pouco com isso, se você é uma pessoa que trata as coisas dessa forma que eu tô falando aqui. Porque Digimon, queira ou não, ele se baseia em criar coisas novas. Nenhuma dessas coisas novas vai ficar de fora da franquia principal. Nenhuma delas. Todas elas são partes da mesma franquia, da mesma série. Vira e mexe, todas estão juntas. Vai assistir Digimon Cross Wars e você vai ver lá todos os escolhidos de todas as temporadas apareceram lá, certo? Só não apareceu o Digimon Universe porque ele foi criado depois daquilo, né? Mas se não, eu tenho certeza que eles também teriam aparecido lá, né? Pessoal, assim, Digimon Tree, ele passou a ser um problema na cabeça das pessoas. E agora virou uma briga. Tá uma briga. Tem as pessoas que estão assistindo porque se apaixonaram porque Digimon Adventure é a melhor temporada que eles viram na vida, e as pessoas que também passaram por isso, mas que estão desgostosas com o negócio porque não cumpriu as expectativas delas. Então aonde você vai, tem gente falando mal de Digimon Tree, gente tentando defender Digimon Tree, e virou uma briguinha enorme. E é bom que isso aconteça. Eu acho que esse é um dos acontecimentos mais importantes para a fanbase de Digimon dos últimos tempos. Sabe por quê? Porque eles estão vendo como é bom quando chega gente e começa a tratar tudo que nem lixo. Tratar o que você gosta que nem lixo. E eles não estão nem aí, eles falam e querem mais é que sua opinião se ferre, que seu gosto se ferre e o que você pensa que se ferre, certo? É bom que isso aconteça. Poxa, mas não é Digimon Adventure? Não é tão perfeito? Não é tudo de bom que Digimon já teve? Então por que tem tantas pessoas falando mal? Por que tem tanta gente criticando? Por que tem tanta gente xingando, falando merda? Você entendeu? É assim que as pessoas que gostam das outras temporadas se sentem. É assim que a pessoa que gostava de Digimon Cross Wars ficou se sentindo quando um monte de gente falava que Digimon Cross Wars era a pior merda que já tinha acontecido com Digimon. Que tudo era Megazord. Oh, vamos zoar Digimon, que zoar Digimon da audiência, da visualização. Não é? É horrível. Mas eles estão fazendo com Digimon Adventure agora. Olha que legal. Pô, mas não era o que eu tava esperando, né? Sabe qual é a pior coisa para qualquer fanbase, para qualquer mídia no mundo? A pior de todas é quando as pessoas criam expectativas. Quando a pessoa cria muita expectativa, a tendência é que a queda seja enorme, certo? A tendência é que a merda, quando ela acontecer, seja 10 vezes maior do que seria se a expectativa não tivesse sido criada, certo? Nesse caso aqui, eu sou sincero, eu acho que é 50% a 50%. 50% da culpa é da própria Toei, certo? Que fez com que essas expectativas fossem criadas e não cumpriu direito o que ela deveria ter cumprido, certo? Porque ela tem o poder nas mãos para criar uma coisa muito melhor do que o Digimon Tree, sinceramente. E os outros 50% são da fanbase, que criou expectativas, que esperava coisas maravilhosas, magníficas e diferentes. E 95% dessas expectativas não aconteceu e nem vai acontecer, certo? Então, é por aí que vai. Esse é o caminho, certo? Que Digimon segue. Então, para encerrar esse vídeo, eu deixo aqui para vocês mais uma vez os mesmos conselhos que eu venho dando há sei lá quantos anos já para todo mundo que me pergunta o que fazer com a franquia Digimon, certo? Em primeiro lugar, não crie expectativas demais com nada, certo? Segundo lugar, aprenda que Digimon é sempre inovação, sempre foi e sempre vai ser, certo? Terceiro lugar, críticas são boas quando elas não são críticas destrutivas. A maioria das críticas que tem na internet são críticas destrutivas, que causam mal
a franquia. Eu já vi isso acontecendo, eu sei que isso acontece direto. Quarto lugar, críticas demais faz mal, elogios demais faz mal também, certo? Saiba dividir a coisa. Quinto lugar, aprenda a ver mais o lado positivo das coisas. Tá, você pode criticar e você vai ver sim as partes ruins, principalmente se você tem bastante experiência com a franquia. Eu entendo você, eu também sou assim. Só que aprenda a ver o lado positivo das coisas. Como eu sempre digo, aprenda a ver as coisas com bons olhos. Isso vai te ajudar em muita coisa na sua vida, cara. Certo? Então, tá aí, meus 5 conselhos para vocês. Sobre Digimon Tree, assista se você não assistiu ainda. Aproveite, cara. É da hora, é legal. Você vai ver um monte de coisa muito legal lá. Minha opinião sincera, poderia ser muito melhor Digimon Tree. Poderia ser muito, infinitamente melhor. Muito mais do que ele é. Certo? Faz ele ser ruim? Não. Só não faz ele ser o que ele poderia ser. Sobre a comparação que eu fiz entre Digimon Universe e Digimon Tree, na minha sincera opinião, Digimon Universe saiu muito melhor do que Digimon Tree. Eles criaram uma cadeia de monstros inteira nova, tipos novos, classificação nova. Eles criaram um tipo de Digimon novo dentro de Digimon, o que é muito, muito foda e muito bom para a franquia, se vocês querem saber. Graficamente, o anime era superior a Digimon Adventure 3. O 3D que é usado no Digimon Universe é um dos melhores 3D que eu já vi serem aplicados em qualquer anime. Que eu já vi, qualquer anime, não só Digimon. E tudo isso para um Digimon que passava semanalmente. Gente, por favor, né? Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou não gostaram, deixa seu like ou seu dislike aí. Você tem o mouse, cara, pega o mouse e usa ele, por favor. Não é difícil. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, cara. Se gostou do assunto, se inscreve no canal. Assim você vai ter sempre mais Digimon aí pra você. Bem explicado. Ou o máximo bem explicado que eu conseguir. E se você quer me ajudar ainda mais, pô, leva esse vídeo pra onde você quiser. Compartilha aí, leva pros seus amigos, leva pra onde você quiser. Beleza? Pessoal, adoro muito todos vocês. Gosto demais de todos vocês. Como sempre, um grande abraço. Beleza? E até o próximo vídeo de Escolhidos.